O que é ser evangélico? Qual a diferença entre uma pessoa evangélica para outra pessoa que não é evangélica? Essa pergunta parece bem simples, parece bem óbvia inclusive, mas eu te garanto, ela é muito mais complexa do que você pensa e não tão simples de ser respondida. Então fique aqui e assiste esse vídeo até o final para você saber a minha visão sobre esse assunto e se você gostar do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e deixe sua opinião nos comentários. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a Manuela e hoje eu vim trazer para vocês a minha reflexão a respeito do que é ser evangélico e do que isso significa. Vale ressaltar que se trata da minha opinião pessoal e que eu não tenho nenhuma formação teológica, é apenas a minha visão sendo compartilhada com vocês. Então, quando alguém identifica uma pessoa como sendo evangélica, geralmente é uma impressão baseada em alguns fatores visíveis e perceptíveis, como se a pessoa vai à igreja, que não seja católica, se a roupa da pessoa remete ao ser crente, como o uso de saias longas, vestidos, no caso das mulheres, terno, no caso dos homens. Mas ser evangélico não se trata apenas de como nos vestimos. É muito mais do que isso. O ser evangélico não significa que a pessoa é cristã, convertida genuinamente. O ser evangélico, no sentido de ser um cristão verdadeiro e genuíno, envolve muito mais do que uma postura e vestimentas. Ser evangélico é ter como manual da vida o Evangelho de Cristo, é ter Cristo como a verdade absoluta e basear a vida nessa verdade, ter como parâmetro os ensinamentos de Cristo na tomada de qualquer decisão, desde as mais simples do nosso dia a dia até as mais complexas. A diferença de um evangélico verdadeiro para um evangélico de fachada é que o de fachada pode até cumprir com as regras estabelecidas pelas religiões que segue, pode até cumprir com os rituais exigidos dentro das igrejas, mas ele não nasceu de novo, ele ainda é o velho homem. Eu acredito que muitos evangélicos de fachada não têm o temor devido a Deus, pois age de maneira contrária à palavra, principalmente quando ninguém está vendo, se esquecendo que não há como fugir do monitoramento de Deus. A palavra diz em Salmos 33:13, o Senhor olha dos céus, vê os filhos dos homens, e em Salmos 139, de 7 a 8, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo nos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Veja, todo cristão verdadeiro ainda está passível de cometer erros, de pecar, mas aqui estamos falando de pessoas que realmente não foram libertas da prisão do pecado, que ainda não foram convertidas verdadeiramente e que se dizem ser algo que não são. Isso é tão grave, pois como membros do corpo de Cristo, nós temos que dar testemunho de Cristo e temos que mostrar ao mundo quem é Jesus. Mas falsos evangélicos escandalizam a igreja, pois quando uma pessoa do mundo se depara com um evangélico agindo como alguém do mundo, ele acredita que todos os evangélicos são iguais a ele. A visão que o mundo tem da igreja é que se trata de uma prisão cheia de regras, exigências e de que seus membros são infelizes por não poderem satisfazer seus desejos mundanos, quando na verdade é o contrário. Além disso, algo que agrava a situação é quando as pessoas do mundo veem pessoas saindo da igreja, deixando de ser evangélicas. E isso ocorre muitas vezes porque não estão tendo acesso ao verdadeiro evangélico, mas a falsas doutrinas e heresias através de falsos profetas. Talvez tenha crescido com uma visão errada sobre a igreja de Cristo, achando que o fato de frequentarem uma igreja de tijolos já é o suficiente para ser considerado um cristão verdadeiro. O pastor Paulo Júnior disse uma frase em um de seus vídeos que retrata essa realidade sobre o que a igreja deve realmente fazer, que é chamar ao arrependimento através da palavra genuína, para que então a obra soberana de Deus o transforme. Vejamos o que a palavra diz em João 8, 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que tinham crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A missão da igreja é esta: mostrar ao mundo que Cristo é o único e verdadeiro caminho. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida.
a videira verdadeira. Não é dizer, Jesus te ama, Ele tem um plano para a sua vida. Isso também é uma verdade, mas devemos declarar ao mundo que, sendo Jesus o único caminho, devemos abnegar tudo, colocando-o em primeiro lugar, tomando nossa cruz e seguindo, assim como Ele mesmo diz em Lucas 14, 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ser um evangélico verdadeiro, um cristão genuíno, é ter paz em meio ao caos, é ter esperança em meio à guerra, é estar no deserto dando glória a Deus, é ter sede e fome e descansar, sabendo que o Senhor irá prover. É olhar para Deus quando as circunstâncias nos sufocam e respirar com tranquilidade, porque o Senhor nos prometeu estar conosco em todos os momentos, todos os dias de nossas vidas. E a garantia disso está em Números 23, 19. Que diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Então, cristãos verdadeiros são tementes a Deus, nasceram de novo, arrependeram-se dos seus pecados, conhecem a palavra, buscam a presença do Senhor dia e noite sem cessar. Evangélicos de fachada ainda têm que passar pela verdadeira conversão, e para isso devem ter um encontro com Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Esse encontro pode acontecer de maneiras inusitadas ou estando diante de uma exposição do verdadeiro Evangelho de Cristo. Como vai acontecer não sabemos, mas como igreja, como cristãos genuínos, devemos pregar a palavra de Deus, viver em santidade, honrando ao Senhor com nossas atitudes, dispensando piedade e misericórdia ao próximo e nos arrependendo dos nossos pecados. Enfim, tomando nossa cruz e indo após Cristo. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante de Tua presença neste momento, pedindo que o Espírito Santo toque nos corações cativos pelo pecado, que traga luz onde há trevas e que haja arrependimento e conversão nos lares onde esta palavra está chegando. Que o Senhor transforme os corações para que possam reconhecer Jesus como o verdadeiro caminho para Ti. É em nome de Jesus que peço essas coisas. Amém, amém e amém. Deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.